Boa noite. Ah, eu fico muito contente de estar aqui com vocês nesse momento de abertura. Eu fiquei particularmente satisfeito quando a professora Marilene e a professora Flávia me convidaram para essa palestra, mas fiquei um pouco apreensivo também. Fiquei satisfeito porque há um risco constante, nós ficamos excessivamente voltados para o nosso espaço de especialidade e, de alguma maneira, nós convivemos pouco no próprio espaço da Unicinos, a reduzido espaço de diversidade. Então, uma oportunidade dessas, de cotejar ideias com vocês, me parece particularmente rica. Mas, ao mesmo tempo, apreensivo, porque eu não sou especialista em observatórios. Como foi eventualmente percebido na leitura do meu currículo, eu trabalho essencialmente com mediatização. Nós percebemos a sociedade hoje como uma sociedade em mediatização, como um processo de transição acelerado nesse sentido, que modifica radicalmente uma série de processos sociais com os quais nós estamos ainda acostumados, e essas modificações vêm carregadas certamente de coisas positivas, de oportunidades interessantes, mas ao mesmo tempo de riscos, de problemas e, sobretudo, de desafios. Esse, então, é o nosso espaço de estudo, particularmente na linha de pesquisa em que eu me situo, de mediatização e processos sociais no PPG de Comunicação da Unicinos. É nesse espaço que, em algum momento, nós nos interessamos pelos observatórios, como um processo de comunicação que é, ao mesmo tempo, um processo de experimentação social e, talvez, com uma importância peculiar nesse aspecto, de experimentação social das condições dessa sociedade em mediatização, em processo de instauração. Uma necessidade, portanto, os observatórios de enfrentamento do que aí ocorre. É claro que os observatórios, na sua existência concreta, como os dois que foram expostos aqui, envolvem particularmente aspectos políticos sociais, culturais, educacionais, de políticas públicas, e tendem a ser estudados nessas perspectivas, respectivamente. Por outro lado, dada essa visada que nós damos sobre esse tipo de objeto de observação e de investigação, a minha fala aqui é no sentido de tratar o aspecto comunicacional dos observatórios. Por que esse aspecto nos parece central? Exatamente por essa característica de processo de experimentação social. Por definição, onde vocês encontrarem um observatório em funcionamento, vocês encontram um processo de experimentação social, um processo de invenção social. Isso foi transparente nas duas colocações que me antecederam. Isso não é uma entidade que existe, tem padrões canônicos estabelecidos, tradicionais. São entidades em processo, em tática de invenção. E nós entendemos que isso é particularmente uma característica de experimentação comunicacional, de como a sociedade tenta interagir com a própria sociedade. Esses processos não existiam há anos atrás. Nós temos referências conceituais que podem ser trazidas historicamente, por exemplo, a ideia de ouvidoria, a ideia do trabalho de ombudsman, que certamente tem referências, tanto conceituais como na prática, mas a experiência complexa do observatório é uma situação marcada pela sociedade em mediatização. São características contemporâneas dessa sociedade que viabilizam, por um lado, e que exigem, por outro, a criação, a experimentação e o desenvolvimento dos observatórios.
Eu refiro alguns colegas num artigo que trata de observatórios, Hershman, Santos e Albornoz. Isso foi publicado em 2007 ou 2008, em que eles percebem, num levantamento diversificado de observatórios, eles percebem dois grandes tipos de observatório. Um conjunto de observatórios que se volta essencialmente para fazer a crítica da mídia, em que o esforço básico decorrente de políticas anteriores de criticar o midiático no sentido da indústria cultural, não é isso? Concentradora na mão de determinados espaços industriais, de falas que se tornam centralizadas e concentradoras no espaço público. E um outro tipo que corresponde ao estudo, ao enfoque, ao trabalho com questões de sociedade. Esses meus colegas, eles trabalham, sobretudo, a distinção entre esses dois processos sociais, assinalando diferenças que efetivamente existem. Entretanto, para mim, nessa visada da sociedade em mediatização, é interessante também assinalar, malgrado a diversidade entre esses dois tipos, uma forte continuidade entre eles. O que nós podemos perceber é assim, quando se critica a grande mídia, e se nós observamos observatórios, um exemplo bastante antológico para nós é o Observatório de Imprensa, né, que se dedica essencialmente a isso, a crítica da sociedade. O que nós observamos, a crítica das mídias, o que nós constatamos é o seguinte, é que o critério de crítica da mídia é uma visada social. Critica-se a mídia, não em seus aspectos estritamente técnicos, profissionais, estéticos, mas critica-se a grande mídia essencialmente pelo fato de se perceber que a grande mídia trata mal ou não trata questões de sociedade. Então, embora sejam observatórios de crítica de mídia, na verdade o critério é o mesmo dos que trabalham questões, dos observatórios que trabalham questões sociais, que é o ponto de partida de que as questões sociais relevantes rigorosamente são pouco percebidas, têm pouca visibilidade e, portanto, não são adequadamente tratadas no ambiente público. Não são suficientemente apreendidas no espaço da vida cotidiana de todos nós, dos trabalhadores. Não é isso? Por quê? Porque a grande mídia adota critérios tais que essas questões aparecem pouco, não aparecem ou aparecem inadequadamente. Por outro lado, se nós observarmos o outro tipo de observatórios que tratam de questões sociais, ao mesmo tempo o que se percebe é o seguinte: a necessidade autopercebida desses observatórios de trabalhar as questões sociais, de lhes dar acuidade, visibilidade, organização, processualidade. Por quê? Porque os macroprocessos sociais que hipoteticamente poderiam fazer isso e que correspondem à grande mídia, não fazem. Então, na verdade, apesar de poderem ser percebidos como dois grandes tipos de observatórios, a rigor, eles têm uma mesma confluência que articula uma crítica à mídia e uma crítica ao tratamento genérico das coisas sociais. Até porque, nós sabemos, as mídias agendam largamente decisões políticas e, portanto, se questões sociais não atingem uma certa barra de visibilidade na grande mídia, elas correm efetivamente um grande risco de serem desimportantizadas pelos gestores públicos. Um outro aspecto interessante de cotejo dos observatórios com a indústria cultural, com a mídia indústria cultural, quando eu uso a expressão
sociedade em mediatização, é fácil decodificar essa ideia como correspondendo a uma sociedade em que as grandes mídias se tornam crescentemente predominantes. Na verdade, não é o nosso viés de observação. Isso efetivamente acontece, né? Numa sociedade que se descobre não precisou esperar as invenções tecnológicas, desde o final do século XIX, uma sociedade que se percebe em comunicação consigo mesma, os setores sociais, e que percebe que dessa comunicação decorrem uma série de decisões de ordem política, educacional, artística, cultural, etc. Essa sociedade busca crescentemente amplificar, desenvolver, qualificar os seus processos comunicacionais. A invenção da grande mídia, o rádio em primeiro lugar e depois a televisão, geraram num primeiro momento grandes esperanças. Por quê? Porque havia a potencialidade social de grande disseminação de informação. Essa expectativa se transformando muito rapidamente em perspectivas críticas e em percepção de insuficiência, dado aos controles da grande mídia. Pois bem, com os novos avanços tecnológicos, viabiliza-se então alguma coisa que já vem sendo tentada fortemente pela sociedade, que é e que corresponde à expressão que a professora Flávia utilizou, a percepção de que nós somos atores de políticas, né? O ser humano é ator de política na sua ação, mas se ele não consegue circuitos mais amplos que os circuitos da pessoalidade, os circuitos do seu pequeno âmbito de trabalho, para fazer exercer essa política, a potencialidade de incidência sobre políticas públicas se torna reduzida. Pois bem, a mediatização da sociedade, assim como traz problemas, dificuldades que nós conhecemos, desafios, traz também uma oportunidade de mediatizar essas vozes na medida em que elas se organizem. Foi muito interessante na apresentação da professora Marilene a sequência cronológica da construção do Observa Sinos, né? Começando pela busca de dados para chegar na necessidade da disponibilização desses dados através de uma série de passos, né? O que corresponde exatamente à construção relativamente lenta de um processo comunicacional. Pois bem, se nós cotejamos esses processos, os processos de grande mídia, é interessante que nós podemos contrastar isso, não enquanto instituições, uma vez que a grande mídia tem um poderio institucional extraordinário e os observatórios lutam com uma dificuldade operacional, experimental, de recursos, etc., enquanto instituições, são reduzidas em tamanho com uma dependência enorme de uma ação de seus participantes para conseguir manter a coisa em funcionamento. Entretanto, conceitualmente, nós podemos cotejar observatórios com a grande mídia, contrastar, evidentemente. E o contraste mais interessante não é necessariamente na questão de recursos ou dimensões. O contraste é diretamente no processo comunicacional. A grande mídia se comunica num sentido absolutamente tradicional, que nós conhecemos com aquele modelo emissor-receptor, né? A grande mídia fala e nós, significando toda a população, a sociedade de um modo geral, se encontra na situação de receptor. É claro que esse receptor não é passivo, é claro que mesmo essa comunicação não é unidirecional. Por quê? Porque diante do programa de televisão, diante do filme, diante do programa de rádio, mas assim como também diante do livro, né? Que seria nesse sentido unidirecional, na verdade, diante desses materiais prontos que nós temos, a sociedade sempre se organizou em modo horizontal para falar sobre. Nós
não somos passivos diante da televisão, porque nós podemos, e nós fazemos isso, nós debatemos, nós criticamos, nós reanalisamos aquilo que é oferecido. Entretanto, o modelo explicitado ainda é um modelo de uma fala para uma escuta determinada. Pois bem, quando nós estudamos processos contemporâneos de mediatização, nós entendemos que, na verdade, a comunicação é uma coisa mais complexa que isso, que um setor da sociedade falar e outros setores ouvirem. O que caracteriza realmente a comunicação da sociedade como um todo é a construção de circuitos. Circuitos que não correspondem, como a gente esperaria, dado ao modelo conversacional, necessariamente uma ida e volta entre falas e respostas. O que realmente caracteriza os circuitos sociais são os circuitos em fluxo contínuo adiante. O que interessa não é tanto a resposta ao primeiro falante, mas fazer seguir adiante aquela fala reinterpretada, comentada, criticada, transformada, reelaborada, de qualquer modo que seja. Porque pode ser, por exemplo, ao sair de um cinema, vamos com amigos numa mesa de bar, tomar uma cerveja e conversar sobre o filme. Já é um fazer seguir adiante. Mas sobre isso aí, nós podemos, diante daquela discussão, podemos decidir escrever uma crítica. Podemos ir a um jornal e tentar publicar essa crítica, independente de sermos ou não críticos de cinema. Podemos fazer seguir adiante. E é essa sequência adiante do processo comunicacional que efetivamente produz a riqueza, a complexidade da sociedade em comunicação com a sociedade. Pois bem, um aspecto fundamental desse fluxo adiante não é necessariamente quem nos escuta e a quem nós vamos falar em seguida. É o fato de que quando nós falamos, nós já fazemos uma expectativa a respeito da escuta de quem nos ouve. O que significa que nós necessariamente moldamos a nossa fala, a nossa escrita, os livros que nós elaboramos, os artigos, as aulas que nós damos, nós sentimos a necessidade de moldar isso de alguma maneira à escuta que nós pretendemos receber. Nós precisamos, de alguma maneira, de capturar os códigos que fazem sentido para os nossos ouvintes. O que significa que há um processo em retroação da escuta para a fala. Conforme a escuta deve ser a fala, para exatamente não falar no espaço da ausência de sentido. Pois bem, o que caracteriza interessantemente os observatórios é que observatórios são instrumentos comunicacionais de escuta. A lógica do observatório, que aparece na sua própria expressão, é isso, é ser um instrumento comunicacional de escuta, portanto, de captura de dados em primeiro lugar. Numa sociedade como a nossa, que também é chamada eventualmente de sociedade da informação, em que as informações estão largamente disponíveis, que proliferam, o grande problema não é propriamente conseguir a informação. O problema é dar sentido à informação. O problema é selecionar o que é informação pertinente do que não é pertinente, porque senão nós simplesmente nos perdemos na cacofonia das informações que estão aí disponíveis. E é nessa circunstância, que é uma circunstância da sociedade em mediatização, que os observatórios se tornam cruciais, porque têm o objetivo, fazem o trabalho de experimentação para desenvolver esse processo de não simplesmente capturar dados, mas de fazer sentido para esses dados. Isso apareceu naquela frase do Paulo Freire, que a professora Marilene colocou no quadro ali. O que importa não são simplesmente todos esses fatos e dados, a realidade não é esse conjunto de fatos e dados, mas os fatos e dados, mas a percepção que deles esteja tendo a população envolvida. Ou seja, o sentido que se possa construir. Ora, se numa situação mais tradicional, setores da sociedade são alijados da recepção da informação, talvez isso hoje já não seja tão verdade, a informação está aí disponível. Entretanto, é preciso dar sentido.
porque senão, isolado no meu canto de trabalho, na minha circunstância específica de engajamento, e eu posso até ter acesso a tudo aquilo, mas como é que eu vou conseguir decidir numa massa pletórica de informações o que é que realmente é relevante para mim, ou o que, ao contrário, eu posso captar e aderir sem perceber que pode ser, ao contrário, totalmente contrário aos meus interesses, aos meus objetivos. Então, o trabalho do observatório é esse esforço dos observatórios, esse esforço coletivo de captar, selecionar, de alguma maneira, dar sentido aos dados. Ora, como é que se pode dar sentido? Em contato com as próprias pessoas para as quais esses dados estão sendo articulados para fazer sentido. Não é? Não é o professor isolado, não é o especialista, não é o técnico que pode simplesmente selecionar e dizer, não, isso é o que interessa a eles. Então, vem o segundo aspecto e que apareceu na exposição da professora Marilene, debater com os trabalhadores, debater os dados para fazer sentido, né? Em cima do o que é importante, efetivamente. Né? O passo adicional de capacitar, de estimular a capacidade interpretativa dos participantes é outro componente, então, igualmente comunicacional. Eu não vou refazer os passos, né, que a Marilene colocou, mas a ideia é exatamente essa. O que se está construindo, então, é um circuito comunicacional quando se constrói um observatório. Por quê? Porque está se construindo um trabalho que vai desde busca de processos que já são comunicacionais, porque são dados, são informações, são comunicações que circulam na sociedade que precisam ser triadas, buscadas, não necessariamente escondidas, mas disponíveis ou escondidas porque estão excessivamente disponíveis em meio a tantas as outras. É necessário fazer um trabalho de seletividade. Então, desenvolvem-se circuitos a partir de uma escuta e não a partir de uma decisão de fala. Não se trata, como na grande mídia, de organizarmos um grupo de especialistas que têm competências profissionais para produzir determinadas falas e botar adiante essas falas, mas começar no processo da escuta. Organizar essa escuta, e aí tem um aspecto complexo e interessante, que é, de alguma maneira, conseguir produzir sentido num ambiente que já é em si diversificado. Diferentemente do tratamento de grande mídia, em que se pode padronizar uma espécie de escuta difusa e tentar atender em termos de grande número. Aqui trata-se, ao contrário, de levar em conta diversidade e articular essas diversidades, o que não é simples. Nesse artigo ao que eu me referi, do Rechman, Albornoz e Santos, eles listam grandes dificuldades que, em geral, eles levantaram, fizeram isso como um levantamento sistemático, os observatórios assinalam. Uma das grandes dificuldades é conseguir articular a diversidade interna dos participantes. Então, o que leva, inclusive, também a um processo comunicacional, eu chamo isso, então, de um dispositivo interacional, para criar códigos para que essas pessoas que antes não necessariamente se articulavam, ou se articulavam segundo determinadas lógicas muito pré-estabelecidas, por exemplo, universitários, trabalhadores, especialistas em determinadas áreas de conhecimento, gestores públicos, que tradicionalmente se articulam segundo lógicas muito específicas. Nós diríamos isso, são lógicas de campos sociais, são lógicas de especialidade, né? E as especialidades que têm maiores condições de impor a sua perspectiva, impõem, seja no setor de governo, no setor político, seja no setor acadêmico, com base no conhecimento que detém, das especialidades, etc. Criar dispositivos interacionais, dispositivos, processos, matrizes interacionais, que viabilizem essa articulação é uma das complexidades dos
dos observatórios. Mas o interessante nisso é que, feitos esses passos, é absolutamente fundamental botar ainda em circulação, ou seja, dar continuidade àquilo que é o natural da comunicação no circuito, né? Aqueles dados que foram levantados laboriosamente, que foram interpretados e para cuja interpretação e construção de sentido foi necessário articular pessoas com experiências diferenciadas, botar essas pessoas em comum, é necessário fazer seguir aquilo adiante para que aquilo tenha sentido social. Pois bem, um dos aspectos interessantes do processo do observatório, mais do que fazer um produto, e faz-se produtos, não é isso? Quando vocês mostram sites em que aspectos que foram reunidos, refletidos para uma determinada produção se tornam disponíveis, aquilo é um produto que tem condições de circular, né? Que é voltado a isso, para estar disponível para a circulação. Pois bem, mais importante, eu diria, no processo de construção do laboratório, do observatório, do que construir produtos comunicacionais, é fazer produtos para incidir sobre a circulação. Um dos aspectos que me parece particularmente interessante, instigante e de potencialidade renovadora do observatório, então, é não simplesmente produzir outros produtos que não seriam produzidos pelos produtores midiáticos habituais, mas corresponde justamente a produzir outros circuitos, a criar na sociedade, com os seus produtos, com o seu trabalho que está atrás daqueles produtos, construir outros circuitos no qual a sociedade possa se refletir. Então, ter incidências sobre circuitos sociais, né? Eu diria que esse é um dos aspectos fundamentais do trabalho de observatório. O que é interessante, então, particularmente nisso, para quem, como eu, se interessa por esse aspecto da sociedade, que é a sociedade em mediatização, na medida em que nós percebemos, essa expressão é usada pelo Padre Pedro, que é nosso colega de linha de pesquisa, que pode se caracterizar como uma mudança epocal, né? Tudo tende a se tornar diferente e não automaticamente, nem em sentido positivo, nem em sentido negativo, dependendo largamente das experimentações que nós façamos sobre essas potencialidades do processo comunicacional. Pois bem, o que me parece particularmente interessante no trabalho de observatórios é esse processo de invenção social. Há outros processos no espaço de mediatização, há experiências extremamente interessantes de invenção, diversificadas. Nós não sabemos quais conseguirão se estabilizar para um futuro de crescente mediatização, mas eu tenho a impressão que os observatórios se caracterizam como um dos aspectos mais desafiantes nesse sentido. Talvez por isso mesmo dos que encontram mais dificuldade, dada a profundidade de sua visada, que vai muito além das especificidades de cada observatório específico. É do conjunto de observatórios que nós imaginamos, dessa experiência muito diversificadamente construída, que nós imaginamos que possa ser feita alguma diferença. É por isso que eu diria que os que se dedicam ao trabalho interno dos observatórios e que percebem a dificuldade de conseguir que os participantes interajam com qualidade, isso é apontado nesse artigo do Hershman, de Santos e Albornoz, como um dos grandes problemas de crescimento, de construção plena da potencialidade dos observatórios, as articulações internas. Talvez, se pensar nessa potencialidade geral dos observatórios, esses problemas tenham condições de soluções mais menos severas na percepção das diferenças internas,
que a ideia é a seguinte: quando nós estamos participando, se nós estamos participando de uma invenção social com a seriedade, com a profundidade que os observatórios prometem, talvez a gente não sinta como tão relevante defender com muita severidade a especificidade do que é o nosso tipo de percepção de universitário, de gestor, de trabalhador, de especialista técnico em tal assunto, etc. Porque o que interessa talvez mais do que essa diversidade que cria problemas é o fato de se estar participando em conjunto de uma invenção social de primeira ordem. Eu acho que esse é o aspecto que deveria ser, então, enfatizado quando se pensa nas dificuldades a serem enfrentadas, que não são poucas, pelos observatórios sociais. Eu acho que era isso que, mais ou menos. Eu fiquei inquietado aqui porque, na verdade, eu acho que as três falas, elas têm muito em comum, né? Eu acho que, quer dizer, tem tudo a ver na amarração que o professor Braga traz. E eu fiquei com uma inquietação quando o professor coloca que a gente deve evitar falar na ausência de sentido, né? Tentar evitar falar na ausência de sentido. Quer dizer, como no observatório a gente consegue perceber se essa fala, né, esses dados que estão sendo publicizados, essa interatividade que porventura tem, a depender do formato do observatório, como é que a gente pode perceber que ela está tendo sentido? Quer dizer, pelo número de acessos, porque normalmente o que a gente também pega na grande mídia é você levar em consideração as coisas que são efetivamente quantificáveis. Então, teve X acessos, né? Quer dizer, como é que a gente pode, de certa forma, perceber essa invenção do sentido, né? Ou essa reinvenção de novas percepções de sentido? Porque eu acho que o grande detalhe é exatamente isso, quer dizer, é uma grande invenção esse observatório. E aí eu gostaria de ouvir da Marilene e da professora Flávia como é que tem sido essa experiência desse observatório, né? No sentido de como é que vocês têm percebido essa adesão, né, do público, né? No sentido não só dos experimentos diretos de quem está diretamente envolvido, mas já que é uma grande diversidade, quer dizer, tem gente que não é nem da área da educação ou na área de indicadores sociais, mas que acessam, quer dizer, como é que é o observatório para pessoas que são completamente neófitas em relação a isso, esse ambiente que não é um ambiente dela, né? Quer dizer, e aí é exatamente isso, quer dizer, como é que a gente pode ser menos severo nessa questão do observatório, se o observatório, de certa forma, tem uma certa função social, porque eu acho que o professor Braga traz um dado interessante, que é no mundo que a gente tem de imensas informações, a gente, na verdade, está apostando no observatório como um lugar sério de observação, de informação. Quer dizer, o observatório passa a ser um lugar confiável. Aí eu acho que a Marilene trouxe bem isso. Quer dizer, olha, um observatório assentado na universidade, na Unicinos, é um observatório sério. Quer dizer, então hoje a gente também vive esse dilema de que informações a gente leva a sério. Mas, bom, sabendo que é uma invenção, como também não ser tão severo nessa questão das informações? Quer dizer, um pouco esse dilema aí da seriedade e da não seriedade. Nossa, que complexo. Não sei se alguém mais faz alguma pontuação e daí... Na verdade, não é uma questão, mas uma colocação que vem, eu acho, a complementar a fala. Eu vejo que o observatório, vivendo o observatório, na primeira edição e na segunda edição, primeiro edital, segundo já tem uma vivência de observatório da educação bastante interessante, minha experiência pessoal. Eu acho que esse sentido que se dá ao dado, que se dá à informação, que o professor estava citando anteriormente, a gente percebe quando passam a existir solicitações para o observatório estar presente nos locais. E a gente vem vivenciando isso bastante no estado do Paraná,
quando a nossa temática de debate central no observatório está sendo a questão da avaliação em larga escala da educação e a qualidade da educação, e você percebe que existe uma demanda para que se debata isso. Então, a informação está lá. O INEP tem um monte de informação, o IBGE traz um monte de informação. Entretanto, esse sentido para a informação é que ainda está vago. E aí essa demanda, esse pedido para que a gente esteja discutindo, esse socorro que por muitas vezes a gente não pode dar, porque a gente também não tem esse embasamento todo que se espera, eu acho que me diz que ele tem, o efeito está sendo dado aí. O papel do observatório, dos observatórios, vem se cumprindo a partir do momento que a gente consegue fazer essa devolução, vamos chamar assim, né, daquela pesquisa que tu vem fazendo, e você consegue ir para um determinado espaço e trabalhar com pessoas que não têm esse sentido da informação a partir da pesquisa, por exemplo. Isso a gente está conseguindo, eu consigo perceber isso principalmente nesses últimos 2 anos que eu estou no estado do Paraná, e a solicitação por esse trabalho é bastante ampla. Existe uma demanda dessa qualificação dos sentidos dos dados que a mídia, a grande mídia, coloca. E eu digo isso quando eu falo de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma das cidades que está entre os primeiros lugares do ranking de homicídios de jovens. Tu olha para aqui e diz assim, puxa, quanta violência, né? E para por aí. Aí o sentido desse dado, onde é que está? Qual é a origem dessa violência? O porquê que são jovens que sofrem essa violência? Não se vai além. Então, quer dizer, ele perde um pouco do sentido do dado, exatamente porque não chega até a população que realmente necessita entendê-lo. Isso são vários outros exemplos que podem ser citados. É isso. Eu queria comentar, porque são muitas questões, né, que acho que transitam por aí. Um aspecto que tem a ver com a história do sentido, já que é essa palavra, o sentido, né? Acho que é muito difícil a gente sensibilizar hoje para a apreensão da realidade de uma forma analítica, crítica e especialmente propositiva, né? Então, eu penso que quando a mobilização se dá para a apreensão da realidade quando choca, né? Quando, de repente, a escola está sendo cobrada para sua pontuação para receber recurso, quando, né, essa a mercantilização das informações para uma apreensão. Então, isso é difícil, porque tu tem que romper com uma lógica instituída de funcionamento de apreensão da realidade, né? Acho que eu, na verdade, eu acabo me perguntando junto, né? Como a gente sensibiliza para além disso, né? Para a apreensão das realidades e mais. Para a apreensão da realidade, para a construção da realidade que se quer. Me assusta tremendamente que a gente está num tempo que, quando a gente discute política pública, eu lembro muito do Amartya Sen, quando ele diz política pública tem que ser resultado da construção das capacidades humanas. E ela tem que responder às capacidades humanas. Nós não fizemos mais isso em relação a políticas públicas. Na verdade, a gente minimamente reproduz um modelo de política pública que está instituído, né? A gente política pública não é resultado daquilo que a gente quer enquanto capacidade e não é resultado das nossas capacidades. E eu penso que aqui, então, eu encontro sentido. Se é para perceber um pouco o sentido, de poder mexer com os sentidos que ou ressurgir ou ressignificar. E eu acho que o caminho se dá
por aquilo que tu disseste no finalzinho em relação à questão da participação. E os observatórios eles vão ter sentido no seu ser e fazer e poder à medida em que realmente garantir um processo de participação que eu penso que vocês, o Observatório da Educação, acaba tendo com essa diversidade de agentes e de lugares, e acho que este movimento e movimento dos diferentes, essa conversa dos diferentes, o embate dos diferentes, porque a gente não está construído com uma perspectiva de confrontar, de projetar, de construir projetos com os diferentes. Então, eu acho que aí tem a potência dos observatórios e dos sentidos, né, de construção. Agora, como fazer isso? Acho que a chave da comunicação ela é interessante, né? É interessante e necessária. Por favor, professor. Eu queria comentar, inicialmente, eu gostaria de comentar as duas questões. Na verdade, são três, porque o colega fez duas, né? 2 ângulos, pelo menos, eu anotei como... Me perdoe, o seu nome? Edinaldo. O Edinaldo, uma primeira questão do Edinaldo é sobre como nos assegurarmos dos sentidos do que nós estaríamos, enfim, tentando dialogar, né, nesses processos. Na verdade, os sentidos não são prévios às interações, né? Nós trazemos para as interações algum tipo de acervo pessoal que faz sentido para nós e que, a rigor, nós nunca temos certeza se fará sentido no diálogo. E essa questão é interessante porque me dá a possibilidade de colocar um ponto que é uma tese minha, e eu tenho elaborado reflexivamente e debatido sobre isso aí, a ideia de que a comunicação é sempre tentativa. A comunicação humana é sempre tentativa. Por quê? Porque nós nunca temos código suficiente para assegurar que o processo passe, né? E que, portanto, o sentido se construa na interação. Ora, quanto mais experimentais nós formos no nosso processo comunicacional, menos segurança a gente tem de estar fazendo sentido, né? Eu disse inicialmente aqui, que quando vocês me convidaram para vir conversar, eu fiquei satisfeito, mas fiquei apreensivo. Essa apreensão corresponde exatamente a um problema comunicacional. Em que medida o que eu penso, a minha visada, o meu ângulo muito específico de pensar observatórios, faz algum sentido para pessoas que, de um modo muito diferente, não estão analiticamente estudando observatórios, mas estão produzindo observatórios. E pode não fazer sentido nenhum, não é? O que nós fazemos é constantemente ajustar as nossas expectativas em função da escuta. É por isso que o processo de escuta é fundamental na comunicação, porque é a única coisa que permite algum tipo de ajuste, porque senão nós temos exclusivamente falas autoritárias, né, que não se ajustam porque não tem uma escuta correspondente. Então, o que acontece no caso dos observatórios é exatamente isso. Os observatórios são experimentais porque não podem ter, eu digo em termos de construção social da contemporaneidade, não podem ainda ter uma segurança plena do sentido que fazem, né? Certamente fazem sentido porque a experiência, isso é interessante, a experiência se multiplica em todos os países, em múltiplas áreas de interesse, através de processos extremamente diferenciados, né? Ora, isso é um fato de sociedade que justifica a experimentação, né? Não são experiências isoladas, são experiências muito diversificadas. Aliás, esse é um dos problemas colocados, né? Dada a diversidade de experiências, a dificuldade de aprender em comum uns com os outros, porque os processos estão ainda muito tateantes de alguma maneira, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é que é interessante, porque um processo que é tentativo, né, ele tem condições adaptativas de se aperfeiçoar, porque tateia, porque
se ajusta. Então, o sentido se constrói no próprio processo, né? E como nós temos exemplos de alguns laboratórios, alguns observatórios bastante estabelecidos, e na nossa área é muito interessante observar o observatório de imprensa do Alberto Dines, é o fato de exatamente essas tentativas terem se consolidado numa processualidade riquíssima, né? É claro que é um assunto relativamente mais fácil do que observatórios de políticas públicas, de questões educacionais. Por quê? Porque trata-se de observar um certo tipo de produto e criticá-lo. Criticá-lo de dentro, inclusive, porque são jornalistas que criticam o jornalismo. Mas eles conseguiram um desenvolvimento extraordinário do ponto de vista qualitativo. Acaba sendo um modelo, inclusive, para observatórios de outras naturezas, para perceber o tipo de processualidade, inclusive da diversidade interna, porque as opiniões são múltiplas que se apresentam ali, né? O segundo aspecto era a questão da fidedignidade, que é outro dos problemas, né? A questão de fidedignidade não é tanto de se assegurar que aqueles dados tenham veracidade, que não sejam equivocados, que não sejam falsos. O problema da fidedignidade é, sobretudo, o da articulação dos dados para fazer sentido. Em que medida nós podemos ter segurança de que nós estamos trabalhando efetivamente os melhores dados, os dados que são mais pertinentes para aquela situação, né? Porque, como o processo é construído, não tem nenhum critério já estabelecido que diga, esses são os bons dados, aqueles não são os bons dados, né? Se nós tivéssemos os critérios, já estava resolvido, mas nós estaríamos 20 ou 30 anos adiante, não agora, né? Então, o processo é experimental e a fidedignidade tem que ser construída igualmente por processos seletivos, é experimental, né? Então, produz-se, verifica-se o resultado, e é pela verificação dos resultados que nós vamos poder dizer, não, pera aqui, está faltando alguma coisa, né? Precisamos de buscar mais tais elementos, e aí amplificar a questão da fidedignidade, igualmente experimental. E a outra questão do colega é... Valdecir. É interessante a questão da demanda, no sentido de ser mais do que de informação, demanda de sentido. Mas é exatamente isso, né? Porque é muito difícil em qualquer situação profissional, existencial, pessoas e grupos isolados conseguirem produzir sentido para além do seu horizonte imediato, né? A possibilidade a demanda pelo diálogo, eu acho que corresponde exatamente a isso aí, a necessidade de cotejar, de verificar o que é que nós estamos pensando, o que é que nós estamos sofrendo, e que outras ideias podem ser colocadas. Eu acho que essa é uma das demandas que, de alguma maneira, implicam na necessidade de construção de circuitos, os circuitos em que essas demandas são atendidas. Circuitos que, na minha perspectiva, em última análise, são comunicacionais, mas, por ser comunicacionais, não significa que não sejam políticas sociais, culturais, educacionais, psicológicas, etc. São também nesse sentido. Essa é uma das dificuldades do campo da comunicação, né? Nós não conseguimos isolar o comunicacional de todos esses ângulos diferenciados, né? Mas os circuitos comunicacionais, de alguma maneira, canalizam essas demandas e na medida que são demandas tradicionalmente não atendidas por circuitos vigentes, na hipótese da simples existência dos circuitos, isso gera uma demanda, que é uma demanda de construção de circuito, como eu considero, né? Eu gostaria só de comentar um pouco a questão dos observatórios de educação dentro dessa perspectiva de resposta a editais públicos, né? Isso, de alguma maneira, configura e delimita a ação dos observatórios de educação vinculados ao INEP e à CAPES, né? Porque, na verdade, um edital, ele pontua o início e o final da sua ação, não é?
e, portanto, o início final desses processos de invenção social, que, por outro lado, são bastante controlados com relatórios, prestações de contas, etc., não é? Tem, por um lado, um incentivo, não é? Mas, por outro lado, todo um conjunto, uma teia de controles que vamos dizer assim, pauta, cerceia esses processos de invenção social. Não é? É lógico que há uma diversificação muito grande, porque são observatórios de educação que são assumidos por grupos da economia, por grupos da administração, por grupos de letras, por grupos especificamente da área da educação e portanto, são várias áreas que circulam dentro desse grande tema, né, dessa grande chamada observatórios de educação, né? Mas eu vejo que eles são muito pautados externamente, não é? Até porque uma própria manifestação das políticas públicas, o observatório de educação, né? Então, tem que se cuidar um pouco de que os sentidos sejam sentidos no diálogo dos próprios agentes, não é? Dos professores da rede pública que estão também dentro de determinadas limitações, não é? Mas que não sejam sentidos previstos ou conformados por outros âmbitos que não os efetivamente participantes ali do observatório, né? Eu acho que essa é uma questão que diferencia no caso do Observacinos, né? Ele tem um status diferente dentro, no caso da Unicinos, não é? E um espaço de criação diferente e um outro compromisso, enquanto que o Observatório de Educação, pelo menos o que nós estamos vinculados, ele é ele se institui a partir de uma instigação e de um edital público. Isso tem um sentido, isso produz um sentido diferente dentro da ação dos observatórios. É verdade, isso é interessante, porque, claro, um dos problemas é a questão das fontes de recursos, né? E aí o governo entrando como fonte de recursos, é por esse aspecto aí que cria esse tipo de limitação. Mas, ao mesmo tempo, é interessante que os observatórios, e isso já foi notado, as universidades são largamente um celeiro de observatórios. É interessante se perguntar por quê, porque não necessariamente isso corresponderia a uma espécie de vocação universitária, não é? A rigor, qualquer setor da sociedade poderia pensar em ter iniciativa de observatórios, no interesse dos mais diversos interesses de sociedade. O que é interessante é que a universidade configura esse tipo de âmbito em que se reúnem algumas condições que são favoráveis, não é? E, inclusive, mesmo quando se trata de recursos públicos com os seus limites, é na universidade que esses limites encontram menores restrições. Quer dizer, do ponto de vista da universidade, nós percebemos o limite do recurso público, imposto pelo recurso público, né? Em suma, o que o edital define como é possível, o que é possível e o que não é possível. Malgrado esses limites, os recursos públicos encontram no espaço universitário um dos espaços de maior flexibilidade produtiva, né? E é por isso que a universidade é rica para fazer isso, né? Rica de competências, ainda que não seja de recursos, né? E, portanto, geradora de... Agora, nessa perspectiva, talvez uma briga interessante de conjunto de observatórios seria conseguir recursos menos pautados, recursos, sobretudo pelos prazos, né? As durações, o que implica um
processo, a dificuldade da continuidade, né? Por outro lado, o Edinaldo está saindo, mas eu acho que era uma questão que tu levantavas um pouco. Qual o tangenciamento entre os observatórios, esses, por exemplo, da Unicinos, né? Tu que coordenou. E eu fico pensando que no processo de democratização, quanto mais a gente se comunica, né? Mais a gente estabelece laços e mais a gente briga, mais a gente conversa, mais a gente escuta, melhor, né? Porque, na verdade, tu vai aprendendo com isso, tu vai construindo, tu vai... Por outro lado, às vezes eu penso que a gente repete demais, né? A gente está no mesmo lugar e estabelece relação com os mesmos sujeitos e poderíamos estar ampliando ainda mais. Por exemplo, nós estamos fazendo a relação com o pessoal de Esteio, né? Vocês por outro, daqui a pouco vocês por outro, e assim a gente dá conta de muitas realidades da cidade de Esteio, né? Aqui deste lugar da universidade. Será que nós não poderíamos construir uma interlocução entre os observatórios com estes sujeitos da cidade de Esteio para podermos dar conta um pouco mais do tema da política pública, de contribuir para que estes cidadãos e esses gestores potencializassem o seu ser e fazer cidadãos nessa cidade? Fico eu pensando, né? Como é que a gente, de alguma forma, otimiza os nossos processos de organização de observatórios, pelo menos, ou de trabalho no campo das políticas públicas, de uma forma mais orgânica, né? Nos territórios. Me penso que aqui tem um cenário legal para a gente poder estar pensando, né? Mas aí eu tenho a impressão, Marilene, exatamente é isso. Quando vocês organizam um seminário como esse, eu acho que vocês estão potencialmente desencadeando processos de interlocução que, na medida em que gerem uma linguagem comum, viabilizam coisas desse tipo, né? Porque, no fim, é necessário para que coisas desse tipo, ou seja, maior articulação entre observatórios, seja no sentido mesmo do trabalho em comum, seja no sentido que o Hershman propõe de aprendizagem mútua, simplesmente, né? Tudo isso depende da construção de linguagens comuns que façam circular os processos, o trabalho em comum, a diversidade de experiência como processo de aprendizagem, coisa desse tipo. A única maneira, eu acho que é essa mesmo, é falar a respeito, né? Aprender com o que o outro está falando. Organização de seminários me parece fundamental. É ainda um processo comunicacional, não é? O diálogo das diferenças, porque nós aprendemos, seja a superar as diferenças, seja a aprender o que é mesmo que nós estamos pensando na medida em que nós somos diferentes, né? A gente aprende a respeito de si mesmo quando coteja com o outro, né? Então, essa é uma das expectativas que me parece interessante para seminários desse tipo. Né? Quando vocês trazem pessoas com experiências diversificadas, simplesmente para isso mesmo, para dialogar, eu acho que aprende-se, né? Particularmente com a experiência que está em andamento numa determinada situação, né? Quando vocês descrevem os dois observatórios, a minha perspectiva de pesquisador, no fim, enfatiza o aspecto de aprendizagem, né? O que eu estou aprendendo com vocês. E parece extraordinária a potencialidade do seminário nesse sentido. É uma tentativa que vale a pena. Eu fiquei pensando, né, nessa tua fala, né, porque um pouco esse excesso, o observatório também surge um pouco para responder esse excesso de informação, de indicadores, que vem, não por acaso, né, de uma sociedade de controle, desse Estado mínimo que está se colocando, né, nesse poder de regulação, e aí tu faz essa provocação. E quando a Flávia falava da questão do digital,
é nesta contradição onde as redes se estabelecem, onde os circuitos comunicativos se estabelecem, que eu não sei o quanto é interessante a gente ter medidas de controle na mesma lógica, né? Eu fico refletindo porque, pela nossa experiência, né, claro, no observatório, quantos seminários, quantos diálogos, o envolvimento de quantas pessoas que com certeza foram, né, foram também estabelecendo outros. A gente trazer isso para a mesma lógica é interessante, eu não sei. Senão daqui a pouco a gente também cria um outro indicador, né? Constituindo as institucionalizações. Né? O risco que você está assinalando é o risco da institucionalização excessiva, né? Esse risco que eu fiquei que passa a ser excessivamente codificante, e de alguma regulatória, forma, para mostrar determinante. resultado, Né? a gente também acaba sentindo. É verdade. Uma contradição. Os processos experimentais têm esse interesse da flexibilidade, justamente. A potência está né? nisso. Né? Mais alguma consideração? Saímos bem hoje? Alguém está levando algo muito pesado na sua ideia? Bom, temos um desafio mínimo que é sair daqui e multiplicar pelo menos alguma ideia. Quando a gente... É isso na comunicação, né? No circuito a gente está levando alguma ideia, é isso? No circuito, que ideia a gente está levando agora, de hoje, de noite? Uma. Em especial, alguém quer destacar? Ao sair daqui eu vou socializar qual ideia Acho que o processo ainda é reflexivo. Eu gosto muito dos processos críticos. Eu acredito que às vezes a gente aprende mais contestando ideias do que adotando ideias, né? Então a processualidade, eu confio muito na processualidade crítica das pessoas. Eu sei que as pessoas criticam, isso é uma coisa legal. Ou seja, o que eu estou sugerindo, Marilena, é o seguinte, talvez... Pessoas são as avessas. Não, na verdade, na medida em que eu ouvindo uma fala, eu percebo que eu vejo as coisas um pouquinho diferente daquela fala, eu tenho a impressão que se eu aprofundar essa diferença, eu aprendo mais do que tentando refletir o que há propriamente de lição numa fala. Né? Nesse sentido, há uma processualidade adiante de complexidade crescente. Né? Claro. Porque nós trabalhamos, não simplesmente nós trabalhamos o nosso acervo pessoal com uma informação nova, mas nós trabalhamos a informação com o nosso acervo, criticamente. Claro. Né? Eu vou reconstruindo. Já saio com outro produto. Com outro produto. Isso? Bom, o importante é que a gente lembre que amanhã a gente chegue às 8h30. É isso? 8h30. Aqui na sala. Aqui na sala. E depois a gente vai, então, para as salas de trabalho. Agradecemos imensamente o professor Braga, não é? Pelas importantes contribuições. Certamente, ao longo do dia de amanhã, de forma crítica ou não crítica, nós te teremos presente. Né? E aqui tem um kit IHU para tu levares, com algum material aí, para poder estar socializando. Boa noite para todos nós. É isso, Flávia? Tem algum recado a mais? Não. Boa noite a todos e amanhã às 8h30 aqui. Obrigada e uma salva de palmas ao nosso palestrante da noite. Bom, boa noite também. Eu fico muito grato pela atenção de vocês e particularmente grato também pelo que eu aprendi.
Eu aprendo bem, viu? Ai, que bom! É um bom aprendente, como diz o Glassman. Que bom, muito obrigada pela tua contribuição. Obrigada, da mesma forma. Boa noite. Eu fico muito contente de estar aqui com vocês nesse momento de abertura. Eu fiquei particularmente satisfeito quando a professora Marilene e a professora Flávia me convidaram para essa palestra, mas fiquei um pouco apreensivo também. Fiquei satisfeito porque há um risco constante, nós ficamos excessivamente voltados para o nosso espaço de especialidade e, de alguma maneira, nós convivemos pouco no próprio espaço da Unicinos, a reduzido espaço de diversidade. Então, uma oportunidade dessas, de cotejar ideias com vocês, me parece particularmente rica. Mas, ao mesmo tempo, apreensivo, porque eu não sou especialista em observatórios. Como foi eventualmente percebido na leitura do meu currículo, eu trabalho essencialmente com mediatização. Nós percebemos a sociedade hoje como uma sociedade em mediatização, como um processo de transição acelerado nesse sentido, que modifica radicalmente uma série de processos sociais com os quais nós estamos ainda acostumados, e essas modificações vêm carregadas certamente de coisas positivas, de oportunidades interessantes, mas ao mesmo tempo de riscos, de problemas e, sobretudo, de desafios. Esse, então, é o nosso espaço de estudo, particularmente na linha de pesquisa em que eu me situo, de mediatização e processos sociais no PPG de Comunicação da Unicinos. É nesse espaço que, em algum momento, nós nos interessamos pelos observatórios, como um processo de comunicação que é, ao mesmo tempo, um processo de experimentação social e, talvez, com uma importância peculiar nesse aspecto, de experimentação social das condições dessa sociedade em mediatização, em processo de instauração. Uma necessidade, portanto, os observatórios de enfrentamento do que aí ocorre. É claro que os observatórios, na sua existência concreta, como os dois que foram expostos aqui, envolvem particularmente aspectos políticos, sociais, culturais, educacionais, de políticas públicas, e tendem a ser estudados nessas perspectivas